Quero saber com vocês, quem já falou a seguinte frase, ou já pensou assim, ó, não me sinto à vontade para vender saúde. Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Quantos de vocês já me ouviram falar aqui no Descomplique sobre venda? A gente tem que aumentar a nossa venda, tem que treinar a equipe em venda. E isso, para algumas pessoas, isso soa de forma muito estranha. Porque, Clara, como é que eu vou vender saúde? Eu não me sinto à vontade vendendo saúde, Clara. Então, é sobre isso que a gente quer conversar hoje com vocês, tá? Eu entendo, tá? Eu vou mostrar para vocês porque que eu entendo isso e como que a gente pode conduzir esse medo, né? Não é nem medo, é realmente não se sentir à vontade em falar sobre vendas, dependendo da especialidade que você atende, dependendo aí do local que você trabalha, tem várias nuances nisso, né? Independente, gente, de qualquer coisa, eu quero que a gente comece deixando claro que a medicina, por mais que seja feita por amor, por mais que você faça por dom, sabe, por vocação, que bom que todas essas características estão ali entremeadas no seu serviço. Só que independente de ser dom, de ser vocação, de você fazer assim por amor ao próximo mesmo, é o seu trabalho. Então é a primeira coisa que a gente precisa alinhar, porque enquanto você não conseguir ver isso, enquanto você continuar tendo aquela cabeça de achar que, por ser uma vocação, você precisa fazer da forma mais altruísta possível, você vai realmente ter dificuldade em falar de vendas, você vai ter dificuldade de prosperar o seu consultório, a sua clínica, o seu negócio, porque é um negócio. Você tem que pensar que no momento que você tem um espaço, né, que você emprega pessoas, olha a responsabilidade diante disso. Você tem famílias sobre a sua responsabilidade, né? Poxa, na pandemia isso foi o maior exemplo. Tudo fechando, né? Não entrava nada de grana. E a gente tinha funcionários, vocês aí tinham funcionários. E a gente precisou honrar os nossos compromissos com os nossos funcionários. Foi uma das coisas que a gente terminou, não terminou a pandemia, né? Mas saiu da fase mais crítica, muito orgulhoso lá na clínica. Porque a gente não precisou dispensar nenhum dos funcionários, a gente conseguiu honrar com os salários. Então a gente fala, poxa, que bom que a gente teve condição de manter a nossa palavra, de manter o nosso compromisso. Porque realmente não são só pessoas que estão ali recebendo para poupar, não. São famílias que vivem com aquele dinheiro. Então, você tem um negócio e a gente tem que olhar para isso dessa forma. A gente tem que colocar isso na balança. Vocês me vêm falando muito aqui, né, de venda, aumente o faturamento e aumente o ticket pela hora trabalhada. E muitos podem ter uma impressão errada da mensagem que eu quero passar. Aqui eu não falo em superfaturado paciente. Não. Eu tive uma aluna que entrou no último curso, e ela me mandou mensagem, Clara, eu estou impressionada, porque como você consegue mesclar, né, a empatia, a humanização do atendimento e a venda. Eu falei, gente, mas no momento que a gente perde a empatia e o relacionamento, né, humanizado com o nosso paciente, tudo se perde. Uma coisa, a gente não precisa olhar a venda, a negociação, os preços justos como inimigos de uma boa relação médico-paciente, de um posicionamento empático. Essas coisas, elas podem e devem andar juntas, tá? Bom, vamos dar continuidade aí. Eu falei que hoje eu quero falar, então, sobre a venda na medicina e eu quero quebrar o tabu que muitos de vocês têm dessa resistência em falar sobre vendas na medicina. E eu vou falar sobre 4 aspectos. Vão anotando aí. Vamos lá quebrar esse tabu com 4 pontos, tá? Primeira coisa, gente, o nosso processo de formação. É natural que a gente se sinta resistente em falar sobre isso. Por quê? A venda, ela é uma habilidade, é uma prática que a gente pode desenvolver. Então, por muito tempo, tá? Eu fui uma pessoa que eu achei que venda era uma habilidade inata. Eu achava, porque eu não vendia bem. Eu, na minha adolescência, eu fiz muita bijuteria, muita... Gente, que interessante, abrindo parênteses total aqui, minha mãe achou há pouco tempo
o meu caderno de precificação das bijuterias. E vocês não acreditam. É impressionante, assim, porque isso tem 25 anos atrás. E eu já fazia precificação muito baseada no que eu ensino hoje no Descomplica. É incrível de ver o material que eu usava, eu contabilizava cada pecinha. Eu não chutava preço, não, era extremamente contabilizado. Então, assim, enfim, fechei parênteses. Um dia eu faço uma live só sobre isso. Na época, eu fazia muito bem bijuteria e eu odiava vender. Eu falava que eu não sabia vender, que eu era péssima. E para cobrar, então, eu era péssima. Na ocasião, a minha irmã era uma criancinha e a minha irmã era porreta de venda desde pequena. Tanto é que hoje ela tem loja de roupa e vende muito bem. E na época, eu falava como a Glória. Eu sou boa artesã. A minha irmã é boa de vendas. E eu sou péssima em vendas. Não nasci com essa qualidade. E eu acreditei nisso por muito tempo. Na verdade, eu acho que eu acreditei nisso até o momento que eu parei para estudar gestão, para levantar o consultório. Foi quando eu descobri que a venda, ela é um processo que a gente vai adquirindo e vai se tornando habilitado em executar. E aí eu me libertei daquele sentimento de que eu era uma refém de não ter nascido com aquela vocação, né? Não, a gente pode sim desenvolver. Se você se sente um completo, né, ignorante em vendas, completamente cru, fique tranquilo. Isso pode ser melhorado, isso pode ser otimizado. Só que o nosso processo de formação, como está aqui no slide 1, ele é feito baseado em atendimento pelo SUS. Então, a gente fica 6 anos na faculdade atendendo o SUS. Dependendo da residência médica que você faz, você vai continuar atendendo o SUS aí por 3, 5, 6 anos. Então, é mais de uma década, gente, lidando com aquele intenso volume que eu falei com vocês esses dias também, que isso é maravilhoso, né? A gente tem muito paciente de todas as patologias que a gente quer atender, é muita fartura de paciente, só que são pacientes que não são, né? Não geram ali para aquele sistema, não diretamente, sim através de impostos, blá, 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 rendimento. Então, a gente fica por uma década atendendo pacientes em alto volume, sem que a gente entenda sobre controle de agenda, organização. A gente não se preocupava com isso, né? Lembro que na residência o paciente chegava às 8, todos, e eram atendidos de meio-dia, 1h da tarde, era por ordem de chegada, era uma bagunça, uma confusão. Ninguém falava de organizar agenda, de tempo de consulta, nada disso, muito menos sobre cobrança, porque o SUS não cobra dos seus pacientes. Então, o nosso processo de formação, ele é como é, e nesse aspecto não vai, não deve mudar, o SUS tem que ser realmente gratuito, não estou aqui nem para discutir isso, é que a gente sai realmente sem entender que o nosso trabalho pode sim ser feito remunerado e que isso é justo. Isso não nos coloca em desvantagem em termos de vocação, em termos de bondade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a gente precisa, sim, olhar para o nosso processo de formação, que foi desse jeito, e entender que é assim, mas que não precisa ser para sempre assim. Que em algum momento a gente vai precisar olhar para esse outro lado, para a parte de cobranças, para a parte de negociação. E negociar, gente, essa palavra forte, né? A negociação. Parece que você está ali com uma arma na cabeça do paciente, né? Falando, é isso e não é isso negociação. Se você pensa, né, que você vai aprender a assaltar o paciente, a encurralar ele, não. Negociação é uma via de mão dupla. É uma forma que a gente tem de fazer com que aquela pessoa, aquele cliente, aquele paciente, que ele possa realizar algo que ele quer ou que ele precisa. Então, negociar, muito diferente do que você pode imaginar, é tentar facilitar, mas facilitar dentro de um justo que é o seu valor. Então, negociação não é queda de braço, não é briga para ver quem se dá melhor, não. Uma boa venda, quando a gente começa a estudar vendas, é aquela venda que a gente diz que ela é ganha-ganha. Quem está vendendo ganha e quem está comprando ganha. Então, ambas as partes se beneficiam. Então, vender é muito mais nobre e negociar é muito mais nobre do que a gente está acostumado ou então tem como crença, tá? E aí a gente vai para a segunda coisa, crenças limitantes. É isso.
Assim como em qualquer profissão, gente, existem vendedores muito bons, muito sutis nas suas abordagens, muito elegantes, e existem vendedores péssimos. Quem aí já se deparou com um vendedor que ficava realmente numa queda de braço com você, tentando quase te levar à loucura, te ganhar pela resistência para você concluir uma compra? Agora, isso rotula que todos os vendedores são assim? Não. Assim como existem, gente, médicos muito bons e existem médicos que não são tão bons assim. Os não bons rotulam todos? Não. Agora, o que a gente vê é que muitas pessoas tiveram experiências passadas com vendedores bem invasivos, bem ruins, e a gente criou na nossa cabeça a visão que um vendedor representa aquilo. Quando a gente faz uma imagem mental, né, uma criação mental de um vendedor, pode ser que você pense em alguém chato, alguém que está ali forçando uma barra, alguém que está ali insistindo e querendo ganhar pela resistência, aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente parece que está achando que vendedor é isso. E não é. Quando você entende essa via de mão dupla que eu falei para vocês, que a venda, ela é uma forma, né, de proporcionar que aquela pessoa consiga usufruir de algo que ela de fato deseja, precisa, sonha. Isso é muito bonito de pensar dessa forma, tá? E você, como um vendedor, você, sua equipe, está facilitando, está criando essa ponte para que o que o paciente precisa ou o que ele deseja possa ser realizado. Você já tinha parado para pensar no processo de vendas dessa forma? Sem a agressividade que a gente é levado muitas vezes a acreditar que vender representa, tá? Então, a segunda coisa, né? Eu falei do processo de formação. Segunda coisa, as crenças limitantes. Então, vamos tentar identificar o que você hoje acredita que te limita. Por quê? Se você acha que um vendedor é alguém chato, cara, você inconscientemente não quer ser vendedor. Por quê? Você não quer ser chato. Você acha um vendedor alguém totalmente assim, invasivo. Você não vai querer ser vendedor. Então, tenta identificar qual a imagem que você tem aí construída de um vendedor e tenta desconstruir essa imagem se não for algo positivo. Tenta trazer essas informações que eu estou apresentando para você aqui hoje, tenta reconstruir aí uma imagem de alguma coisa positiva, de alguma coisa que é ganha-ganha. É só você pensar quantas vezes você que está aí já comprou ou já usou algum serviço, até um serviço médico, e você gostou muito do serviço. Você se sente ganhando muito e querendo retribuir isso. E a gente, como paciente, a nossa retribuição é o nosso pagamento. Não tem jeito. Claro, a gratidão, o boca a boca falando bem do médico, daquele profissional. No sábado, semana passada, tive uma crise de enxaqueca, assim, até cheguei a falar aqui com vocês, né? Eu tenho enxaqueca, na gravidez não tô podendo tomar remédio nenhum, então as minhas crises estavam vindo muito forte. Eu tava enlouquecida, gente, eu tive uma crise de 12 horas seguidas, assim, de pico, na sexta-feira. No sábado, Cláudio conseguiu marcar uma osteopata para mim, uma mãe de um amigão dele da faculdade e tal, uma querida, abriu o consultório dela, a clínica dela, para fazer a sessão de osteopatia e me salvar, e literalmente ela fez. Chegou no final, ela não queria meio que cobrar, porque o Cláudio é amigo do filho dela. Falei, para. Falei, olha só, eu preciso que você me cobre para que eu possa marcar para fazer de novo semana que vem, porque você me ajudou tanto que você não... Ainda brinquei com ela, falei, eu fui super persuasiva ali, gente, para pagar. Eu falei, olha, você não pode me tirar o direito de usar o seu serviço. E se você não me cobrar, é isso que você está fazendo, porque eu não vou voltar. Aí ela parou, pensou, a conclusão, me cobrou. Você acha que eu saí de lá achando que eu fui, nossa, que eu me ofendi porque ela é mãe de um amigo nosso e me cobrou? Claro que não. Eu saí agradecida porque ela abriu a clínica dela em pleno sábado para me tirar de uma baita crise. Onde que eu estava ontem? Na clínica dela de novo. E onde que eu vou estar quinta-feira que vem? Na clínica dela. E é isso. No momento que a gente entende que a venda, ela é ganha-ganha, que as duas pontas estão se beneficiando, a gente para de achar que vender é ruim, que negociar é péssimo. Negociar é facilitar.
Não é dar desconto. Quem é aluno do Descomplique sabe que essa palavrinha até me dá alergia. Não é dar desconto, não. É facilitar a forma de pagamento, é parcelar, é você tentar achar uma forma do paciente fazer algo que ele precisa. É dividir o tratamento em etapas, é criar realmente uma programação ali para que ele, na condição que ele tem, que ele possa fazer, tá? Terceira coisa, gente, cultura dos pacientes. Isso é um trabalho de formiguinha. Por quê? Quando eu falo desse assunto, eu gosto de dizer que a gente tem um papel de educar os nossos pacientes e que a gente tem que respeitar o que o paciente prioriza. Por quê? Eu não estou aqui para julgar o paciente, tá, gente? Mas para analisar prioridades. Quantos pediatras reclamam comigo? Clara, as mães não querem pagar a consulta do filho. Tem plano de saúde, querem que eu atenda pelo plano, mas, poxa, eu me dedico 7 dias da semana, 24 horas, porque meu celular fica disponível. O pediatra não tem para onde fugir. Poxa, minha consulta demora pra caramba, eu crio uma relação com o paciente. Não dá para atender pelo plano e ter um atendimento de qualidade, enfim. Aí você vê o que é prioridade. Porque, culturalmente, os pacientes acham que plano de saúde tem que cobrir tudo. Muitos que não têm plano de saúde acreditam mesmo que com saúde não deva se gastar dinheiro. E aí eu pergunto para alguns desses pediatras, e aí, a criança chegou chechelenta no consultório? Não, muitas vezes a criança chega para a visita do pediatra com blusinha da Tommy, com um tênisinho de outra marca aí qualquer, e por aí vai. Aí eu volto dizendo, não estou para julgar, mas para a gente analisar friamente o que é prioridade. Porque se, gente, o bem maior de uma mãe é o seu bebê, e você consegue encontrar uma médica, um médico que tem uma relação maravilhosa com vocês, que te traz segurança, que está acessível, caramba, o valor disso é impagável, né? Para uma mãe de primeira viagem ou não. Então, a cultura dos pacientes é algo que é mais lento da gente conseguir mudar, porque é um trabalho de educação de longo prazo, mas que a gente não pode perder, tá? A gente não pode desistir de educar os nossos pacientes, porque se nós não fizermos isso, ninguém mais fará. Então, você, no teu consultório, nas tuas redes sociais, você pode falar sobre preço de consulta, você pode falar por que você não atende convênio ou quer sair do convênio, você pode falar sobre reembolso, você pode trazer essas temáticas para educar os seus pacientes, você pode trazer a temática vendas, explicar isso que eu estou falando. Gente, vender não é empurrar, não é encurralar. Você pode trazer tudo isso como discussão nas suas redes sociais e gradualmente ir educando os seus pacientes, não só os seus, porque uma vez que o paciente é educado quanto a isso, se ele é seu paciente, se ele é paciente do outro, todos os médicos ali naquela rede vão ser beneficiados. Então, esse trabalho, né, de educação dos pacientes é um trabalho maravilhoso que nós médicos podemos fazer, porque a gente consegue elevar a consciência dos pacientes e todos os médicos que, em algum momento, tiverem uma experiência com esse paciente vão se beneficiar, tá? Quarta coisa, gente, falamos aí, né, recapitulando, do nosso processo de formação, falamos sobre as crenças limitantes, falamos sobre cultura dos pacientes. E quarta coisa, merecimento. A gente tem que entender que o valor que a gente cobra, que aquilo que a gente realmente põe como valor do nosso trabalho é o merecido. A gente tem que ter ali a consciência do merecimento, tá? Você tem que entender que você merece pela sua trajetória, pela sua história de vida, pelo seu processo de formação, por tudo isso, tá? Isso é um ponto do merecimento. E a segunda coisa que eu vejo é que quanto mais os colegas entendem o que eles pagam, por que eles pagam, quando eles entendem ali a precificação do que eles oferecem, fica muito mais fácil para o colega valorizar o seu preço. Porque muitas vezes, gente, quando você olha ali, Clara, minha consulta é R$300. Se você nunca parou para esmiuçar para onde vão esses R$300, você que está aí pode achar 300 muito. Você pode falar assim, porra, R$300 está caro para o fulano. Só que no momento que você entende que daquele seu preço, X reais é para pagar teus custos fixos, Y é para pagar seus custos variáveis, W é para pagar teu imposto, e não é imposto da tua vida, né? Não, é o imposto do teu trabalho.
Então, tem que ser embutido no teu preço do trabalho. Quando você entende de onde vem teu preço, fica muito mais fácil de você falar, não, eu mereço receber esse valor por esse serviço que eu estou oferecendo. Então, tem um merecimento, né, relacionado à compreensão do que você oferece, dos custos que você tem, e tem um merecimento pela sua jornada, por quanto você já se dedicou, quanto você se atualiza, o quanto que você busca ali estar tecnicamente atualizado para o teu paciente. Então, quarta coisa, merecimento. Aí eu quero trazer duas aqui discussões para vocês refletirem, tá? Primeira delas, eu quero saber se você conhece quem é esse rapaz da foto. Vou contar para vocês quem é esse rapaz. Esse rapaz, gente, é o Robin Hood. Quem aí conhece a história de Robin Hood, né? Robin Hood roubava dos ricos, né, da nobreza para dar para a pobreza, né, para os pobres e para os menos privilegiados. Por que eu trouxe uma foto, né, de Robin Hood numa aula em que a gente está falando sobre vendas? Quero que você que está do outro lado entenda que, assim como você vai ter pacientes que vão poder, né, usar dos seus serviços, vão ter pacientes que vão te procurar que não vão poder usar, né, bancar os seus serviços, porque simplesmente não tem. Então, busque, né, peça aí a Deus, a quem você acredita e confia, discernimento para você tentar identificar quando aparecerem pessoas na sua vida profissional que não possam arcar com os custos de um tratamento, que não possam arcar com uma coisa que é importante e necessária para aquele paciente, para aquele familiar, e que você possa ser um Robin Hood. Agora, você só vai ter condição de praticar, né, essa caridade no momento que você tiver com a tua estrutura equilibrada, com a tua estrutura girando, alto, né, sustentável, que a coisa gire ao ponto de você chegar no momento e falar, não, eu posso fazer tantas consultas gratuitas, eu posso abrir um dia mensal da minha agenda para fazer caridade, eu posso, porque simplesmente você consegue cobrar de quem pode te pagar. Então, eu já passei por isso com algumas alunas, né? Eu lembro especialmente de uma que falava comigo muito angustiada, Clara, poxa, eu sou tão beneficiada por Deus, eu tenho tanta qualidade de vida, minha situação financeira é boa, então eu me sinto muito mal de cobrar, de não retribuir para o universo em caridade tudo que eu faço. Falei, caramba, e por que não retribuir, né? Você pode sim dividir isso muito bem. Você pode ter seu consultório lucrativo, seu consultório faturando bem, prosperando, empregando mais e mais pessoas, porque isso também, gente, alimenta ali esse ciclo, né? Não de caridade, porque a pessoa está trabalhando, você não está ali dando dinheiro para ela, mas está alimentando ali uma estrutura, né? Que também tem valor, porque é dar emprego, é trazer dignidade para as pessoas. E, por outro lado, você consegue identificar, tentar, né, identificar quem são as pessoas que você pode atender de forma gratuita. Agora, você vai conseguir fazer isso com a corda no pescoço? Você vai conseguir fazer isso tendo que vender o almoço para pagar a janta? Tendo que atender zilhões de pacientes num horário, porque num dia, né, para você fechar o mês no positivo? Enquanto você tiver igual aquele cachorrinho, né, que fica correndo atrás do rabo, você não vai conseguir parar até para fazer o bem através do seu trabalho. Então, parem para pensar sobre isso. Espero que, assim, isso tenha trazido aí algum grau de reflexão para vocês. Tem uma outra frase que eu quero terminar essa live aula de hoje para vocês refletirem. Sinceramente, eu não sei quem falou a primeira vez essa frase. Eu sei que eu ouço muito um mentor, né, que já foi mentor meu e do Cláudio, Vitor Damasio, falando: quem diz que dinheiro não traz felicidade é porque nunca doou o suficiente. Então, eu não sei se essa frase foi... Eu até tentei buscar pela internet, né, a autoria original dessa frase, realmente eu não encontrei. Pode ser que ele tenha feito alguma adaptação e, enfim, seja originária dele. Mas é isso. Quem diz, né, dinheiro não traz felicidade, não. Para de ficar falando de venda, de preço, disso, daquilo, que coisa, como se isso representasse felicidade. Se você diz isso, pode ser que você nunca tenha feito doações suficientes para que o dinheiro para você represente, sim, felicidade. Agora, se a medicina é a sua profissão, se a medicina é o seu trabalho, e se você se nega a falar sobre vendas, falar sobre preços, tem ainda, né, esse tabu,
como que você pretende angariar dinheiro, né, verba, para você sustentar você, aos seus, e ainda assim conseguir fazer caridade com isso? Então, dessa forma, eu quero terminar a nossa live aula de hoje, tá? Quero deixar aí esses pontinhos de reflexão. Quero que depois vocês me contem como é que foi a reflexão aí para vocês, se de alguma forma essa live aí te fez quebrar algum tabu, ou então começar esse processo de quebrar, tá? Uma live só é pouco para a gente conseguir se sentir à vontade, querendo falar sobre algo que por muitos anos e muito tempo foi um tabu. Eu quero pelo menos que uma sementinha disso tenha sido implantada aí na cabeça de cada um de vocês que estão acompanhando a nossa live aula de hoje.